suas mãos para Ele. Obrigado por uma manhã onde a inspiração do Senhor vai pegar o nosso coração. Obrigado, Pai, porque podemos nos achegar a Ti pelo sangue, pelo novo, vivo caminho. Não basta saber que o Senhor existe, precisamos estar contigo. Como diz a Tua palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Existe esse clamor no nosso coração que diz: Pai, Paizinho. E a palavra declara que Tu és um Pai santo. E porque estamos nos achegando a Ti, a Tua santidade tem nos tocado. E nós nos abrimos para Ti e para a Tua santidade. No poderoso nome de Jesus. Aleluia. Bom dia para todos. Você pode sentar. Obrigado ao grupo de louvor. Que manhã tão linda, que adoração tão inspiradora. Não é verdade, gente? Vocês apreciam essa turma, esse tempo aqui que estamos juntos? Amém. Então, quem está inspirado para aprender durante essa temporada com esse tema Sede Santos? Eu estou empolgado com isso e creio que você vai também ficar bem empolgado nesses dias, juntamente com aquilo que estamos propondo, as ministrações. Ontem tivemos um momento de consagração com a turma do Cantarolando, já tocamos nisso. É algo que vai nos banhar nesses dias. Estamos aí, mudou a estação primavera. Tem uma estação de Deus para a sua vida. Não fique fora da sintonia. Deixe isso ficar impregnado em você. Posso ouvir um amém? Então, nosso tema, Sede Santos. E eu não sei se você percebe, foi algo que Deus falou, de cima para baixo. Então, é da parte de Deus para nós de uma forma muito íntima, para a nossa própria vida. Então, é uma comunicação divina, é um desejo divino, é uma instrução divina que nós devemos ser santos. Diga comigo, eu preciso ser santo. Enquanto estava pensando nesses dias para hoje, né, e sentado, esses momentos aqui ontem, eu lembrei de algo há muitos anos atrás, acho que 92 ou 3, sou crente já há uma temporada aí, sou da safra de Tarcísio, Tadeu, algumas outras pessoas aí, acho que Abraão, e eu lembro um livro que chegou nas minhas mãos, muito interessante, e dizia assim: queres ser sábio? Lê a Bíblia. Se eu quiser ser sábio, ler a Bíblia. Queres ser salvo? Crê na Bíblia. E por último, queres ser santo? Segue a Bíblia. Irmãos, ser santo é uma instrução desde os dias do Velho Testamento. Igreja, nascemos de novo, sabemos que posicionalmente nós somos santos em Cristo Jesus, mas temos todo um trabalhar na nossa vida para sermos santificados. Envolve algo divino, que vem da parte de Deus, mas envolve também um trabalhar da nossa parte, em resposta a Deus. Quando pensamos, e nós do Verbo da Vida, você que já fez rema, você que é da palavra da fé, um dos textos que mais usamos, que nos ajuda na compreensão de como nós funcionamos, como Deus nos criou, é Tessalonicenses capítulo 5, 23, que diz: e o Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Usamos bastante esse texto para nos ajudar no entendimento de como funcionamos, das três partes que existem, né, em nós, espírito, alma e corpo. Mas esse texto fala mesmo de um conceito escatológico, como vimos aqui esses dias atrás, de que nós precisamos estar a par dos últimos dias. Por quê? Vamos nos encontrar com o Senhor. Mas pensando nesse tema, no Deus que diz sede santos,
Eu queria tomar nessa manhã para nós nos concentrarmos. Por que precisamos mergulhar nesse entendimento? Por que precisamos ser tocados com essa santidade divina? E de onde vem essa santidade? Vem do próprio Deus. Eu certa vez estudando sobre isso, nós temos uma das matérias do nosso centro de treinamento que é caráter de Deus. E precisamos tocar nisso. E eu vi algo que dizia, para nos ajudar na compreensão, de que Deus é santo por excelência. Nós somos santos por influência. Quando Deus apareceu na sarça, o Senhor disse: tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar que você está é santo. E o que é essa santidade? E de uma forma simples, se você está escrevendo aí, santidade é pureza absoluta. Deus nunca foi contaminado com nada. Ele é santo, ele sempre foi santo. Por isso que nessa chamada para Moisés e em muitos outros textos, há uma convocação para nós nos deixarmos ser tomados por essa santidade do próprio Deus. Um dos nomes de Deus nos dias do Velho Testamento era Jeová Makadosh, que significa aquele que te santifica. E vamos trazer para algumas coisas dos nossos dias atuais. Por exemplo, você está de máscara aí, que é para proteger. Nós chegamos nos lugares, álcool gel em toda parte, que é para manter as mãos puras. Mas vamos falar do coração, da nossa vida. A vida cristã, nós temos que nos manter purificados. Nós estamos no mundo. Ainda tem coisas incontaminadas ao nosso redor. Por isso que eu tenho que ter essa convocação divina, sede santos, porque eu sou santo, sempre na minha mente, no meu coração, sempre essa constante de que eu vou me encontrar com Ele, e eu não posso deixar ir acumulando sujeira. Pensando, eu tive esses dias... Eu quero agradecer as pessoas que oraram pelo meu irmão, pelo livramento que ele teve. Ele foi cirurgiado 2 vezes, houve um assalto, ele sofreu um tiro. Quero agradecer. E por 2 vezes essa semana eu fui entrar na CTI, no Centro de Terapia Intensiva. Tem toda uma indumentária para entrar lá, porque aquele lugar não pode entrar contaminação. Sabe que Deus está dizendo: eu não quero contaminação na sua vida. Sabe que Deus está nesses dias, irmãos, nos levando para um nível de pureza, de nós nos parecermos com Ele como a gente nunca foi antes. Eu já alcancei alguns níveis de santificação. Deus está dizendo: eu quero mais. Eu vou falar contigo esses dias. Eu vou lidar com áreas na sua vida em que a minha santidade vai entrar. Posso ouvir um amém? Então, irmãos, eu queria te estimular. Eu quero te dizer, e eu lembro disso no início da Igreja Verbo da Vida, quando tinha uma bancada com alguns livros, e foram vendidos os primeiros livros, e eu ouvi isso, que a razão de termos uma loja disponibilizando livros, o Verbo Shop aqui, não é por cunho financeiro não. É para facilitar que a palavra chegue na sua vida e você desenvolva, cresça, fique cheio da palavra de Deus. Então, nosso combo, eu queria que colocasse aí. Nós estamos com um combo disponibilizado para você. Esse livro, O Happy Day, o pastor Bud fala numa parte sobre essa vida dedicada a Deus. Você também vai se inspirar para viver uma vida de alegria. Temos o segundo livro do Tiago Freitas. Ele esteve pregando aqui durante o período da nossa conferência de ministros, ministrou aqui na igreja sobre o apóstolo Paulo. Irmãos, muito inspirador esse material dele. Uma Vida em Chamas. Nós vamos ver Rick Renner abordando sobre a influência da santidade, a santificação em nossa vida. O DNA de Deus, a graça. Tony Cook também fala sobre uma graça que vai nos levar a uma vida de santificação. E por último, o livro Espíritos Enganadores, de Rick Renner, que também vai nos ajudar a gente se livrar do que é contaminado.
Enquanto Deus quer nos santificar, o diabo quer nos poluir, quer nos macular, quer manter a nossa vida distorcida do propósito original. Você está com a sua Bíblia aí? O nosso versículo central é 1 Pedro capítulo 1, verso 16. Vamos abrir a Bíblia, vai estar disposto aí também para você. 1 Pedro capítulo 1, 16, eu vou começar a partir do verso 13. Pedir para o pessoal retornar para o verso 13 de 1 Pedro 1. O que é que Pedro fala ensinando nesse texto? Por isso, cingindo o vosso entendimento. Então eu tenho que fazer alguma coisa com o meu pensamento, meu entendimento. Eu tenho que trazer minha mente para essas coisas. Sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, à medida que a gente cresce na revelação da pessoa de Jesus, uma graça vem. Verso 14, como filhos da obediência. Quem é filho da obediência aqui? Fala comigo, eu sou filho da obediência. Não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, como vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O 17 ainda nos ajuda em algo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, uma instrução divina, sede santos porque eu sou santo. Parece que falar de santidade é uma coisa retrógrada, que é uma coisa do Velho Testamento, que Deus não exige santidade no Novo Testamento. Diga comigo, a mesma santidade requerida nos dias passados também é hoje. Então veja, sede santos, não mudou. Pedro resume aqui, mas tomando nota, pensando sobre esses tempos que estamos aqui. Irmãos, só no livro de Levítico, nós vamos ver quase 45 vezes Deus instruindo de que o povo de Israel fosse santo. Moisés teve aquele contato na sarça, depois Deus instruiu coisas sobre o tabernáculo, ele precisa ser santificado com sangue, depois santificado com a unção. Sabe que você foi santificado com sangue? No dia que você nasceu de novo, o sangue veio sobre sua vida. No dia que você nasceu de novo, o Espírito Santo veio habitar, você foi ungido, e o Espírito Santo veio para te santificar. Jesus disse em João, no capítulo 15, lá no 17 também, vós estáis limpos pelas palavras que eu vos falo. Sabe, irmão, esse tempo de exposição, tempo de meditação, ouvindo a palavra, aquele lixo vai sendo removido da nossa vida. Conta-se uma história de um sábio, né, que estava instruindo um jovem e pegou... Nós temos aqui em Campina Grande, é muito da nossa cultura, aqueles balaios de fibra mesmo, e que à medida que vai usando fica sujo, ele fica todo encardido sujo. E aquele sábio falou para aquele rapaz que ele estava ensinando, vá lá embaixo no rio, encha de água e traga de volta. E ele conseguia colocar um pouco d'água, mas vazava. E à medida que aquele rapaz ia e voltava e dizia, eu não estou conseguindo trazer a água. Qual o efeito disso? Era que quando passado muitas vezes aquele processo, a água foi lavando e tirando as sujidades que estavam naquele grande balaio. Talvez você não perceba, mas à medida que a palavra vem sobre as nossas vidas, a meditação, a conversa da palavra de Deus uns com os outros, à medida que a gente entende o ser de santos e se aparta e se concentra ou se associa com pessoas que invocam o nome de Deus, que estão vivendo em santidade, isso começa a pegar na nossa vida também. Quando você olha aquilo que era sujo, aquilo que tinha pensamentos
deformados, influenciados pelo mundo, pelo diabo, já não está mais na nossa vida. Diga comigo, eu estou sendo limpo pela lavagem da palavra. A Bíblia também fala do fogo purificador. Estamos sendo purificados. Então veja que existem instruções na Bíblia acerca desse processo de santificação. Agora, eu quero que você abra comigo no livro de Efésios, capítulo 1. É uma carta que fala grandemente da nossa identidade como igreja, como corpo de Cristo. Estamos numa escola bíblica dominical, irmãos. Para quê? Para a gente ter mesmo esse contato, esse apego mais extenso com a palavra de Deus. E eu declaro que não vai ficar só no domingo de manhã, você vai ficar pensando hoje de tarde, hoje de noite, essa semana, você vai ligar para alguém. Eu gosto de fazer postagem com versículos bíblicos. Usa os temas, os versículos que estamos falando nesses dias. A Bíblia diz, afinal, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E à medida que a gente fala, que a gente escuta, que a gente ouve outro falando, isso vai ficando impregnado em nossas vidas. Efésios, capítulo 1, verso 1. Vamos ler a partir do verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Agora vamos adentrar no verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para quê? Para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Paulo, ao escrever essa carta, verso 1, ele se identifica e ele já começa dizendo, eu estou escrevendo aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Todos que nasceram de novo, posicionalmente, estão chamados a viver essa santidade, foram santificados. Por quê? Estamos agora em Cristo. E ele diz aqui, santos e fiéis. A gente sabe que no contexto da igreja, nós vamos ter pessoas que não estão se rendendo ou deixando experimentar essa santificação. Não estão atentando para o ser de santos. Porque eu nasci de novo, a minha vida passada não tem mais poder sobre mim. Mas os meus pensamentos, os meus procedimentos precisam passar pela lavagem da água, pela palavra. Eu preciso me conformar. Foi o texto que a gente viu em Pedro, não vos conformeis ao modo de vida antigo. Eu agora tenho que me conformar ao novo modo de vida posicional e que eu estou em Cristo Jesus. E Paulo diz nessa carta aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Eu pergunto, tem na igreja pessoas que não estão vivendo essa santidade toda? Tem. E pode ser até que seja você. Mas hoje Deus está dizendo, vamos tomar uma decisão? Talvez você não está andando em fidelidade. Deus está dizendo, vamos começar uma vida de fidelidade. Eu não te rejeitei. É possível a gente dar passos errados? É. Mas Deus falou para Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Deus está dizendo, é tempo de proceder bem. É tempo de você atentar para a minha palavra. É tempo de você se conformar ao meu modelo. Eu não vou me rebaixar aos seus caprichos. É você que vai se submeter à minha palavra. É lógico que na igreja tem gente que está vivendo uma meia santidade ou uma fidelidade, né, mais ou menos,
ou uma infidelidade, como diz Tiago 4. Tem lá escrito, infiéis. Eu não quero estar no rol dos infiéis. Eu quero estar no rol dos fiéis e santos. Diga comigo, no rol dos fiéis e dos santos. Curioso essa carta, porque ele diz aos fiéis e santos, e aí o verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Tem muita gente querendo bênção, mas não está desenvolvendo uma vida de fidelidade e de santidade. Porém, a carta foi endereçada aos santos e fiéis. Aí eu quero bênção. Anda em compromisso. Eu sei que a festa está interior, aí você está pulando e glorificando por dentro. É porque eu não quero atrapalhar muito o ensino dessa manhã. Eu estou entendendo que a festa é interior. Vamos lá. Verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Pensa comigo. A Bíblia fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Jesus foi morto antes da fundação do mundo, em 1 Pedro capítulo 1, lá verso 16, 17, 18. O plano da redenção. E Deus já nos via em Cristo, e em Cristo que nós andaríamos nessa vida de santidade e irrepreensível. O que é ser irrepreensível? Não tem o que corrigir. Diga comigo, eu vou chegar. Então, esses dias, irmãos, a gente vai ficar debaixo de uma consciência coletiva de que nós vamos desenvolver ou alcançar esses estágios de uma vida de maior santidade e sermos irrepreensíveis. Posso ouvir um amém? Você está aberto no seu coração? Eu declaro que teimosias vão derreter como cera nesses dias. Obstinação de pensamento, mas é meu jeito. Não, querido, a Bíblia tem um jeito de Deus para o seu povo. Tem uma maneira divina. E eu que me conformo a essa maneira divina. Por quê? Porque Deus é santo. Uma coisa é a gente estudar sobre santidade. E creio que a palavra tem o poder de trazer revelação no nosso íntimo. Mas a Bíblia fala de dois momentos, ou de duas pessoas. Moisés e depois vamos ver também o próprio Isaías. E eu queria que a gente abrisse a Bíblia lá no texto de Isaías. Capítulo 6 de Isaías. Isaías já estava cumprindo uma chamada ministerial, ou seja, já tinha crescido, era um homem hebreu que já entendia o que Deus requeria de santidade, de todos esses princípios que vamos tocar nesses dias. Mas eu quero que a gente olhe a santidade de Deus, porque se Ele está dizendo ser de santos, eu preciso entender de onde procede essa santidade. Onde é que eu vou desenvolver essa santidade? Em relacionamento com Ele, em me submetendo a Ele, em deixando a palavra dEle me tocar, em ser tocado por Ele. E é curioso o que diz aqui em Isaías no capítulo 6, a partir do verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Me dá um pouquinho de tua atenção, vamos mastigar por partes essa escritura. Talvez você esteja perguntando, o que é mais importante, estudar a Bíblia ou ter tempos de comunhão com Deus? Irmãos, é como a asa do avião, qual é a mais importante? As duas são importantes. Tem coisas que você vai pegar pela palavra e outros pela presença. Isaías já era um profeta, certamente um homem instruído na palavra, mas naquele dia, do ano da morte do rei Uzias, ele disse, eu vi, ele teve uma visão. Ele estava lá servindo,
Ele estava lá ministrando ao Senhor, mas o mundo espiritual se abriu. Eu tanto preciso estudar, como eu preciso de ter uma revelação. E eu não falo aqui de ter visões, mas eu declaro que estes vão ser dias que a gente vai ter uma revelação da santidade de Deus. De que não é só um capricho, uma exigência. Deus está exigindo que eu seja santo. Não. Você vai ter uma revelação e você vai ficar chocado nela. Chocado no sentido de querer descobrir mais, no desejo de ser tocado por ela. Isso é chatice, esse negócio de santidade é só exigência. Não. Irmãos, a Bíblia diz que Deus quer que a gente participe da santidade dele. Uau! Ele quer. E qual o efeito disso? Eu ainda vou voltar para Isaías. Mas eu vou entrar um pouquinho aqui, nós enfatizamos bastante sobre Daniel. Sabe porque Daniel conseguiu ser diferente no meio de sua geração? Porque a Bíblia diz em Daniel, no capítulo 1, verso 8, decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias da Babilônia. Então, se ele decidiu não se contaminar, ele decidiu o quê? Se santificar, se consagrar. Nós cantamos aqui ao Rei dos Reis consagro. Você para às vezes para perceber o que você está cantando. Você sabe o que é a palavra consagração? Consagração é decidir me tornar sagrado, santo. Para quê? Para um uso exclusivo de alguém. Eu declaro que você não vai cantar porque a música é bonita. É bonita. Mas eu declaro porque você vai ser tomado por uma consciência. Eu sou só de Deus, eu não vou dividir minha vida mais com nenhuma outra coisa do mundo. Pedro, no capítulo 2, verso 9, quando ele fala lá que devemos nos achegar a Jesus, que é a pedra rejeitada pelos homens, ele diz no verso 9, que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva. Certamente você tem coisas na sua vida, na sua casa, que você divide com todo mundo. Fulano, posso usar isso aqui que está na tua gaveta? Pode, está livre, pode usar, todo mundo pode usar. Mas tem uma coisa, ou algumas coisas que você diz, aqui ninguém toca, só quem usa sou eu, uso exclusivo. Pois Deus está dizendo, você é do meu uso exclusivo. Eu não vou dividir você com as coisas que não são santas. Olhe para alguém perto de você carinhosamente, dá um sorriso, diga assim, você é exclusivo do Senhor. Diga para ela, Deus não vai te dividir com ninguém. Diga assim, você é santo. Oh, aleluia. Amém, gente? É um senso de pertencimento, eu pertenço ao Senhor. Um senso de pertencimento. Eu sou do Senhor. Sou exclusivo dele. Vamos voltar lá para Isaías capítulo 6, não esqueci. O que diz lá? Ele teve uma visão do Senhor. Verso 2. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Você pode dizer comigo 3 vezes santo, vamos lá. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, lógico que Isaías tinha uma consciência da santidade de Deus, já tinha lido. Quantas vezes no livro de Levítico, sede santos porque eu sou santo. As ofertas deveriam ser santas. Os sacerdotes eram santificados com sangue, com azeite, as vestes. Tinha todo um padrão. É um atributo moral de Deus. Santidade. Ele é santo.
Mas aqui Isaías estava vendo, tendo uma revelação e ouvindo santo, 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 para cada pessoa da divindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Ele estava tendo um vislumbre. E no meio disso, a terra cheia da sua glória. Por quê? Porque no meio da santidade, Deus manifesta a sua glória, sua majestade. É tanto que ele diz aqui no verso 4, as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu da fumaça. Então a nuvem, a presença da glória do Senhor em manifestação. Já no livro de Hebreus diz que sem santificação ninguém vai ver o Senhor. Às vezes a gente está querendo coisas gloriosas demais e Deus está dizendo, é preciso uma medida de santidade maior. Quer me ver? O livro de Josué, iam possuir a terra. O Senhor deu uma instrução, santificai-vos, porque amanhã vou fazer maravilhas no meio de vós. O que você pensa que Deus nos instruiu nessa temporada? Sede santos. Ah, porque Deus só está exigindo. Não, irmãos. Ele está querendo fazer algumas coisas em nossas vidas pessoais, no nosso meio como igreja, nessa igreja, para essa cidade, no verbo da vida, para as nações. Mas Ele está dizendo, eu quero que vocês estejam mais debaixo dessa influência do meu caráter, porque eu vou fazer infinitamente mais do que vocês estão pedindo ou pensando. Mas santificai-vos. Amanhã vou fazer maravilha no meio de vós. Não é de qualquer jeito. Não é uma linguagem tão nossa. Mas eu queria que você dissesse para alguém perto de você, diga assim, não é de qualquer jeito. Diga, é no padrão divino. Vamos fazer uma força-tarefa coletiva para quê? Para a gente subir o nível. Enquanto o mundo está relativizando, não, a gente está à risca com a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Lá estava Isaías tendo uma revelação, né? Eu estou com essa luz forte aqui. E aquela coisa da presença, da glória, fumaça, vozes, santo, santo, santo. E ele tomado, impactado. Você já viu que todas as vezes quando pessoas, a Bíblia relata de visões de anjos, os anjos dizem não temas, porque eles carregam uma medida da santidade de Deus e dá logo um temor. Você se sente tão pequenininho que parece que vai ser esmagado. Por causa do peso da presença e da glória de Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que essa pureza absoluta não pode ser machucada por uma vida contaminada. O que é adoração? É me achegar e ministrar a Ele. Mas a adoração não pode ser de qualquer forma. Ela tem requerimentos. E foi nesse contexto, dessa visão, dessa percepção, um homem que já andava com Deus, já tinha a Bíblia. Ah, eu já sou da palavra da fé, eu já tenho uma Bíblia, eu já tenho tantos anos de crente. E quem disse que só isso sustenta? Porque Isaías também. Só que quando ele teve essa percepção, acompanha comigo o verso 5. Então disse eu, ai de mim. Olha para cá, ele olhou para Deus, aí ele olhou para ele. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu declaro que
esses dias que vamos ter aqui, a gente vai ser chocado. A gente vai ter uma revelação, vai ter um vislumbre, vai ter um despertamento pela palavra, pela presença, pelas ministrações, pela consciência, pelo ambiente, pelo próprio requerimento de Deus, sede santos. Isso vai ficar ecoando. Se for necessário 1000 vezes durante esses dias na sua consciência para despertar, ai de mim. Que seja, mas que venham as mudanças, que venham os processos, que venha até mesmo, eu sou justiça de Deus. Sim, posicionalmente, mas não estiver vivendo uma vida justa, você está contaminado. E às vezes precisa se arrepender. Às vezes precisa áreas do coração que endureceram amolecer, se quebrantar, se render, se arrepender, se humilhar, fazer como Isaías fez. Ai de mim, preciso de mudança. Não feche sua mente, o seu coração mais rápido. Deus está mesmo querendo falar conosco, mas eu estou bem. E às vezes, irmãos, a gente está bem, 99%, mas tem lá uma gaveta que precisa de ajuste. Eu declaro ajustes em todas as gavetas da sua vida. Mas eu sou ministro, eu estou fora. Quem disse? Isaías já era profeta e entrou. Eu sou velho, eu já fui pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Ninguém escapa. É para os que ministram, nós, e eu me incluo, a palavra também. É para o pessoal do louvor. É para os diáconos, é para todos os que servem, é para quem nasceu de novo ontem. Ele está dizendo, sede santos, porque eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Posso ouvir um amém? Diga comigo, vai ser uma temporada maravilhosa. O livro de Isaías, eu não vou voltar lá, só vou citar, capítulo 4. Diz que o espírito de purificação haveria de passar nas ruas de Jerusalém. Eu declaro como um rio levando todo o lixo da nossa vida, irmãos. Posso ouvir um amém? A gente tem lixo? Tem. Porque eu e você ainda não alcançamos a santidade dele, então ainda tem. E se tem lixo debaixo do tapete, ele está dizendo, vamos remover isso. Porque faxina deve ser diária numa casa, né? Vou usar uma linguagem nossa aqui, o tapeia. Vamos fazer uma maquiagem aqui. Deus está dizendo, sem maquiagem. Vamos tirar debaixo do tapete, vamos entrar na rotina de santificação diária. Limpos pela palavra diariamente. Nada de encobrir, nada de deixar de lado. Faxina, fala comigo, faxina. Quando Isaías disse, ai de mim, estou perdido, meus lábios são impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram um rei, contemplou. Verso 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com uma brasa tocou minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor. Deixa eu te dizer, algo que é muito sério, irmãos. Aquele ai de mim era um arrependimento. Era um retorno, era um cair em si. Enquanto ele se arrependeu, veio um ser com uma brasa e o tocou. Ele já estava no ministério.
A vida de Isaías, do capítulo 1 ao 6 é uma, do 6 ao 66 é outra. Ele entrou em novas dimensões para cumprir o ministério dele. Quando ele foi tocado, depois disto ouvi a voz do Senhor. Tem muita gente que não está ouvindo a voz do seu Pai, porque tem sujidades e iniquidade na nossa vida. Você até diz e comenta demais dos outros: fulano, não ouve tanto a voz de Deus, porque eu não ouço tanto. Vai ver como está a tua vida. Dura essa palavra, ninguém pulando e dançando, mas alguém tem que falar. Eu não estou aqui para te agradar, estou aqui para agradar Ele primeiro. E se vamos falar sobre isso, vamos tocar o que precisa ser tocado. Hebreus 4,13 diz que os olhos dele veem o nosso coração, motivações do coração. Sabe, vai vir aí um rio purificador que vai lavar motivações de coração. Porque ele está dizendo: sede santos, porque eu sou santo. O que foi que ele ouviu? Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Houve uma restauração do propósito da chamada de Deus sobre a vida de Isaías. Sabe, irmãos, é a gente que precisa dele. Às vezes a gente fica muito senhor, dono de si mesmo, com o nariz muito arrebitado, se achando. Mas quando Isaías teve um vislumbre da santidade, ele se colocou num lugar de dependência, de eu preciso de ti. E quando ele mudou as motivações, caiu em si, se deixou ser tocado pela santidade, a santidade vem dele. Não é algo que você faz na sua força, vem dele. Uma brasa do altar. O que você acha que aconteceu no dia de Pentecostes? Só foi um fogo, uma labareda? Não, era o Espírito Santo, o Espírito purificador, removendo o que precisava ser removido para alavancar 120. Deus está dizendo: eu estou falando com vocês, sede santos, porque eu vou alavancar coisas na vida de vocês. E eu quero encerrar. Quero que o pessoal coloque aí Eclesiastes 9, verso 8. O pessoal do louvor pode entrar. Vamos cantar só uma partezinha dessa música. Eclesiastes capítulo 9, verso 8. Santo, santo, santo. Você pode dizer: santo é o Senhor. Olha o que diz Eclesiastes 9, 8. Em todo tempo, não é de vez em quando, né? Nos círculos tradicionais, no dia que é ceia, o povo vai para o quarto, ora, porque eu vou arrumar minha vida para tomar ceia hoje. Não, você tem que estar pronto o tempo todo. Não é porque vai tomar ceia. Olha o que diz lá: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre tua cabeça. Uma vida de santidade vai trazer um fluir do Espírito pereno na sua vida, no seu ministério. Salmo 29. O salmista diz: eu quero adorar ao Senhor na beleza da tua santidade. Eu declaro que nesses dias nós vamos enxergar, não a chatice. Ah, esse assunto é chato, eu nem vou para a igreja. História de ser santo, não. O Espírito de revelação vai vir sobre nós, e nós vamos descobrir uma beleza
na santidade dele. Fica de pé, vamos cantar essa canção. Levanta tuas mãos. Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Nombre caralá. Deus poderoso, Pai, obrigado por esse tempo. Declaramos Tua palavra produzindo fruto em nossas vidas. Levantamos nossas mãos a Ti. Começa a adorá-lo com as Tuas palavras, Teu próprio coração. Se tem alguém no nosso meio que quer entregar a vida a Cristo, Ele está dizendo: eu quero te santificar, homem, mulher. Se tem alguém que quer receber Jesus e se tornar santo nele, dê um passo, vem aqui na frente. Hoje é o dia da transformação da sua vida. O pecado não terá mais domínio sobre ti, mas você vai reinar em vida através de Jesus Cristo, por causa do dom da justiça. Alguém quer entregar a vida a Jesus nessa manhã? Eu comecei falando: queres ser sábio? Leia a Bíblia. Queres ser salvo? Tem que crer na Bíblia. Você precisa crer que Jesus morreu e ressuscitou pelos seus pecados. Há alguém que quer dar um passo e receber Jesus nessa manhã? Todos salvos? Se tem alguém, faz um aceno para eu poder te ver, ou já vem aqui para frente. Todos salvos? Obrigado, Pai. Você pode sentar. Começou a temporada Sede Santos. Não se feche. Diga: Senhor, eu quero. Uma tarde abençoada, gente.